Que intenso esse segundo episódio da House of the Dragon. O melhor da série até aqui. Longos diálogos, consequências, o confronto épico e confuso de propósito dos irmãos gêmeos em determinado momento. Nem eu nem você sabíamos quem era quem, o que deixou ainda mais apreensivo. Muito simbolismo, cenas que deram gosto de ver pelo significado. Dragões sem cavaleiros já estão se aproximando de novos montadores. O quarto filho da Alicent com Viserys, que não apareceu até hoje, finalmente foi confirmado. Ele existe. Daeron Targaryen tá em Vila Velha, onde vivem os Hightower. Em breve ele vai chegar com a Tessarion. Ele não vai aparecer nessa season, mas vem na terceira. E de verdade, eu senti que esse episódio levou a House of the Dragon para mais perto daquela essência que Game of Thrones deixava no final de cada episódio. Aquele sentimento de, meu Deus, o que foi isso? Quanta coisa acontecendo. Aegon, Otto, conflito, morte, angústia. É Game of Thrones. É Dança dos Dragões. Análise completa, detalhes, revelações do episódio 2, intitulado Rhaenyra a Cruel. Esse é o nome do episódio, pois o Otto, experiente, estrategista e frio, trouxe essa frase que define o tom dos primeiros 19 minutos do episódio com pura perfeição. Jaehaerys fará muito mais por nós agora do que milhares de cavaleiros no campo de batalha. Caos, ansiedade, pessoas inocentes sendo executadas, e Aegon, cego pelo ódio, pela raiva, apesar de parecer apenas um ato de fúria, na verdade tem muito significado. Ele destruiu o objeto que representava o reinado de seu pai, o Viserys, que era pacífico, não punia, não derramava sangue, não buscava vingança, e que por conta disso foi visto por muitos como um rei fraco. Aegon destrói a mini Valíria que um dia Viserys construiu, porque agora o reinado é do Aegon. E esse novo reinado vai ser muito diferente do anterior, não vai ser pacífico. Então o símbolo de fraqueza do pai é aniquilado e toda aquela estabilidade que o Aegon desfrutou no episódio anterior desapareceu. Além dele se sentir sozinho, Aegon sabe que ninguém ali realmente entende a dor dele pela morte do Jaehaerys, exceto Helaena. Ela é a única que entende o que o Aegon está sentindo e vivendo, e por isso que nesse exato momento, quando a troca de olhar acontece, a Helaena acena positivamente com a cabeça, porque eles se comunicaram através da dor. Não falaram uma palavra, não se tocaram, não ficaram juntos, porém a dor conectou os dois, que sentem a mesma agonia, mas reagem de formas diferentes. O Aegon ficou irresponsável, inconsequente, dominado pelo desejo da vingança, lágrimas o tempo todo, e já a Helaena, apesar de ter saído viva daquele quarto, ela não sobreviveu de verdade. A vida dela foi tomada e jogada num abismo irreversível. O tempo parou, a Helaena não vai viver, ela vai existir, porque a essência de vida mesmo foi arrancada e assassinada junto com o Jaehaerys naquela noite. Otto Hightower, que foi destaque no episódio todo, na mesa do conselho ele foi pragmático. É como se o Otto separasse suas emoções, deixando o emocional de lado para usar somente o racional. E aí ele pensa: como tirar vantagem do que está acontecendo? O que eu posso fazer para não desperdiçar essa crise? Não importa o cenário, ele vai encontrar uma forma de tirar vantagem da situação. E ele faz isso desde o primeiro episódio. Foi desse jeito que Otto Hightower foi chegando cada vez mais perto do Trono de Ferro. Ele é muito calculista. Ele não deixou a morte do Jaehaerys ser em vão. Tirando a parte cruel e desrespeitosa com o pequeno Jaehaerys, politicamente falando, isso foi muito inteligente. Toda a culpa foi direcionada a Rhaenyra distorcendo a sua imagem diante de uma multidão na capital. No fundo, Otto sabe que Rhaenyra não é capaz de fazer isso. Não foi ela que ordenou algo tão terrível. Ele sabe. Isso é do feitio do Daemon, não dela. Mas o Otto Hightower enxerga uma janela de oportunidade para atacar Rhaenyra sem violência, sem lâmina, através do cortejo. É uma estratégia em cima de sangue derramado. Enquanto isso, a moeda de ouro debaixo da mesa, descoberta pelo Aemond, é resquício da noite do assassinato. Our host growing as we advance. Quando a dupla chegou nos aposentos da Red Keep, eles viram que na mesa tinha um mapa com moedas de ouro em cima. E por isso o cara roubou as moedas no episódio 1. É por ter valor. Então olha que interessante, quando o Aemond vê a passagem do quarto aberta e olha na mesa, ele percebe que tá faltando todas as moedas, que alguém passou por ali, roubou, mas sobrou uma.
caída no chão. É aí que a suspeita do Aemond é confirmada e ele entende que o Daemon enviou assassinos para pegá-lo e ele era o verdadeiro alvo. A propaganda disfarçada de cortejo usou o corpo do Jaehaerys de forma tão impiedosa quanto a noite do assassinato. Costuraram a cabeça do Jaehaerys para o povo ver o quão cruel foi o método da Rhaenyra, entre aspas, propagando assim o pior possível em cima do nome dela. Então mexeram e montaram ele como um boneco. E ainda obrigaram Alicent e Helaena, principalmente Helaena, a sofrerem e sangrarem diante do povo. E vou te falar uma coisa, na hora que a carruagem emperrou na água, eu juro que cheguei a pensar que o corpo dele ia cair. Por um instante eu senti esse receio, porque começou a se criar uma ambientação muito angustiante na cena, até pelo pânico que a Helaena desenvolveu. A dor dela foi ganhando mais sintomas, ela viu a multidão e começou a ter um ataque de pânico. Foi muito realista esse momento. Quase nunca a gente vê a Helaena no externo. Ela adulta não sai da fortaleza, ela não vê pessoas e justo quando ela saiu foi no pior momento da vida, foi num pesadelo. Então é uma cena tão linda, mas tão triste. Esse olhar dela pro alto é um olhar tão inocente de alguém que tá tão machucado. Ela vê tudo em lentidão porque o tempo realmente parou diante dos olhos da Helaena. E eu olho para essa cena e eu penso nela se imaginando numa vida totalmente distante desse lugar, desse trono, dessa guerra. Porque no fim, Helaena tá condenada por ter nascido nessa família. Ela é uma Targaryen inocente e indefesa que é constantemente atacada e não consegue fazer nada contra isso. Ela não pode nem ficar quieta no quarto de luto porque alguém aparece e a obriga a subir numa carruagem com o filho decapitado. E a multidão, o som do tambor batendo, intercalando com o Aegon batendo na cabeça do Sangue, que é o personagem que foi pego, isso eu achei excelente porque a consequência tá acontecendo aqui do lado de fora com o cortejo e lá dentro da Red Keep com o assassino que se chama Sangue sangrando, absorvendo as consequências do que ele fez. Ah, e um detalhe, dois na verdade. Esse é o mesmo lugar por onde Euron Greyjoy fez uma passeata com as prisioneiras que ele capturou para Cersei, e a cena da correria com a Alicent e a Helaena, essa aqui, ela não foi cortada do episódio. Quem viu cada análise de trailer aqui do canal já sabe. O momento da correria e a cena do cortejo não acontecem no mesmo dia, não são a mesma cena. A correria vai ser em outro episódio, até porque lá a Alicent tá com outro vestido e a Helaena também. Então não cortaram nada, tá? É que a roupa é muito parecida, parece que é a mesma cena, mas não é. É de um momento futuro. But what have you done to Micah? Alicent está profundamente abalada pela culpa, mas ela só está piorando nas decisões que ela toma. E ainda está incapaz de confortar seus filhos. Não necessariamente por culpa dela, mas é que ela simplesmente não sabe se aproximar deles de forma genuína. Ela não consegue, na verdade nunca conseguiu. O abraço que Rhaenyra deu em Jaehaerys pela perda do Luke, o laço emocional, a união de mãe e filho naquela cena não pôde ser repetida entre Alicent e Aegon. Mesmo presenciando seu filho desabar terrivelmente, ela não conseguiu se conectar com ele. Realmente, por conta da criação e da vida que ela teve, a Alicent Hightower se tornou uma mulher que não sabe ser mãe, e ela tem consciência disso. Então, mesmo cercada de pessoas, ela se sente solitária e mais uma vez cedeu e se relacionou com Criston Cole. A primeiro momento ela não queria, ela não foi atrás do Criston, ele veio até ela, só que ela cedeu, foi dominada pelo desejo. Olha que problemático, a Alicent começou o episódio sentindo que se ela e o Criston não tivessem ficado juntos naquela noite, ele poderia ter evitado o ataque. Afinal, ele não estaria na cama com ela. Então ela tem consciência da culpa, ela lamentou, se sente punida, só que no fim do dia ela não aprendeu nada com isso. Nada. Continua se refugiando no prazer e na hipocrisia do Criston Cole e vai se afundando cada vez mais nesse relacionamento vergonhoso porque ela sente vergonha, porém muito realista. Você compreende por que eles estão fazendo isso, mesmo sabendo que não deveriam. O que eu gosto nisso é que a Alicent está bem real, isso tudo faz sentido porque ela não ia aguentar ser a religiosa Hightower que faz tudo certinho pra sempre como foi na temporada 1. Por tudo que ela já suportou no passado, ela vai querer escapar dessa vida de sacrifício pra ir atrás de prazer imediato, sentir o que nunca pôde ser sentido. É o que ela tá conseguindo do Criston Cole. Falou pro pai que pecou, mas em seguida foi pecar de novo. Isso é humano, isso é bom numa história, porque se todo personagem for perfeito, a gente não vai se identificar, sentir emoções, seja raiva, compreensão, julgamento, então tem que ter
A hipocrisia. Tem que ter o otário com o discurso da honra e do dever. Esse cara que não passa de uma farsa, que é o Criston Cole, e ele sabe muito bem disso. Aliás, ele faz muito bem esse papel. Ele tá detestável. Então percebe? Tem que ter, porque quando novas consequências chegarem por esses erros aí, e erros de todo mundo na verdade, porque ninguém é santo, o arrependimento e a lamentação vai ser ainda mais pesado. Nós vamos olhar para a história e pensar: olha só o que vocês fizeram. O sofrimento é tudo culpa de vocês. E agora nem tô me referindo só a Criston e a Hightower. É todo mundo que começou a incendiar os 7 reinos, mexendo numa sucessão já determinada. E o principal, quando alguns personagens morrerem, sem spoiler, a morte vai ser muito mais satisfatória. Olha o que o Daemon causou. Daemon Targaryen mais uma vez provando ser um baita anti-herói. Boa intenção, porém consequências horríveis. Ou seja, ele faz a coisa errada pelos motivos certos. Ele queria vingar o Luke, mas ele tomou uma atitude horrível. É o arquétipo do anti-herói. Esse é o Daemon Targaryen. Ele e a Rhaenyra tiveram uma das melhores discussões da série inteira, mas antes disso até, na mesa, rolou o momento mais engraçado do episódio todo. Rhaenyra ficou incrédula ao descobrir que o Jaehaerys foi morto, porque, obviamente, ela é contra isso. Rhaenyra tem filho pequeno. Filhos, né? Aqueles que apareceram eram o Viserys e o Aegon, filhos que ela teve com o próprio Daemon, mas um momento engraçado, o detalhe sutil que serviu quase como diálogo mental na cena, é que enquanto a mesa vai avisando o que aconteceu, a Rhaenyra desmente, dizendo que não foi ela, que jamais faria algo assim, ela realmente não faria, e então a Rhaenys olha diretamente pro Daemon como se ela já entendesse que o verdadeiro culpado é ele. E segundos depois, aí sim, Rhaenyra senta na cadeira, olha normal pro Daemon, mas então ela percebe. Ela move a cabeça e olha tipo: peraí, foi você? Ela leu o Daemon. E aí ele devolve esse olhar com uma afeição de: fui eu. Como não amar esse episódio, né? Cannot trust you, Daemon. Rhaenyra finalmente foi honesta sobre a forma que ela enxerga o Daemon, sobre como ele foi ausente como marido e como todos se sentem em relação a ele. Então isso magoou demais o Daemon Targaryen, porque ele pensa que ele é a pessoa mais confiável do mundo e que sempre entrega o melhor, principalmente para a esposa. Só que não é assim. Ele pensa que tá fazendo certo, mas o lado sanguinário dele afasta demais. Daemon nunca quis o trono, isso é fato, ele não quer ser rei. Porém, ele quer a aprovação, ele desejava no caso, ser visto pelo irmão Viserys como alguém confiável para ser o herdeiro do trono. Não para ter a coroa, mas para conquistar a admiração e união com Viserys que ele nunca teve tanto. Então quando Rhaenyra Targaryen foi nomeada como a nova herdeira descartando o Daemon da linhagem, isso magoou demais porque o Daemon percebeu que o Viserys nunca enxergou o Daemon como herdeiro por não confiar nele. Então se trata de sentimento e não exatamente de poder. Daemon a ama e vai fazer o necessário por ela, mas ao tomar as próprias decisões sem comunicá-la, Daemon prejudica Rhaenyra e no fim se magoa ao ver a reação dela desaprovando a atitude que ele tomou. Por isso ele se enche de raiva, vai pra cima dela, em seguida é carinhoso, eles têm muita química, a conexão deles é muito especial, mas é aquilo, Daemon é leal a Rhaenyra, mas também é leal a ele mesmo. Então, honestamente falando, o que Rhaenyra sente é o mesmo que o Viserys sentia. Eles não podem confiar demais no Daemon por conta da impulsividade. Você tem que mantê-lo perto, mas sem dar muita autonomia pro Daemon. É por isso que na época o Viserys vivia mandando o Daemon pra bem longe. You sought greatness but shrank from spilling blood to achieve it, and I see you will suffer the same fate. Quando ele olha para a esposa e vê hesitação em derramar sangue, o que ele enxerga? O irmão. Ele vê Viserys na Rhaenyra que, como foi dito por Daemon na cena, foi um rei fraco por não ter coragem de fazer o necessário, e que isso vai causar perdição em Rhaenyra Targaryen. Na ótica do Daemon, para ter grandeza, tem que derramar sangue. E numa guerra, realmente derramar sangue é quase inevitável, mas tem que ser dos alvos certos, não de qualquer um, não do Jaehaerys. Tira o Otto Hightower de exemplo. Ele planejou derrubar a Rhaenyra com uma propaganda contra ela, sem derramar uma gota. É que depois o Aegon estragou tudo, né? O mais interessante é que no fim dessa intensa discussão, o que o Daemon fez? Ele foi servir a esposa. Mesmo magoado, ele pegou Caraxes e foi para Harrenhal dominar o castelo em nome dela nas terras fluviais, que é uma localização chave do confronto.
É nessa briga que você percebe que Rhaenyra se forçava a confiar no Daemon, porque ter ele como aliado faz toda a diferença. Ele é uma arma, ele é muito experiente, ele é habilidoso, tem o Caraxes, então esse momento em que ele estará ausente em Harrenhal vai ser sentido pela Rhaenyra de alguma forma. São dois lados da moeda, né? Rhaenyra paga um preço por mantê-lo por perto, mas ele é muito necessário. Atormentado pela culpa e a vergonha de ter ficado com a Alicent enquanto o príncipe era atacado, Criston não conseguiu admitir essa culpa para ninguém. Então a solução que ele encontrou foi direcionar esse sentimento ao Warwick, o gêmeo do lado verde, dando uma missão a ele, completamente arriscada, quase suicida, que no fundo Criston Cole sabia que era uma ideia idiota, só que por um detalhe, essa ideia idiota não funcionou. Se a missária não avisa, se não é esse detalhe, Rhaenyra estaria morta nesse momento que a gente está conversando, então por muito pouco não deu certo. Esse episódio em especial te causa muitas emoções. Tem o pesar, o cômico, a empolgação, a indignação e a raiva. Quando ele interrompe a refeição do Warwick para falar que a capa dele tá suja na maior cara de pau, o meu sentimento honesto foi de meter a porrada no Criston, porque na real, quem tá completamente manchado e sujo é o Criston Cole. The white cloak is a symbol of our purity, our fidelity. É um paralelo, né? Toda a honra dele tá na lama. Criston tá muito mais manchado do que a capa do Eric, que apesar de suja, Eric teve muito mais honra e fidelidade à guarda real, porque ele obedeceu às ordens, mesmo sendo mandado para lutar contra seu próprio irmão numa missão de altíssimo risco e uma missão que ele certamente nunca voltaria vivo. Eric tava com a capa suja, porém com a honra intacta, enquanto Criston, com a sua capa toda branca, tava afundado em desonra. O Criston tem consciência dos seus erros, ele só não admite, ele tentou consertar dessa forma covarde enviando outro em seu lugar. Uma coisa é certa, House of the Dragon tá fazendo um trabalho incrível em tornar esse personagem detestável, isso tem que elogiar. A gente só sente essa raiva porque tá sendo muito bem feito. Se o Criston fosse relevante, né, ninguém ia sentir nada. E o ator também tá muito bem porque ele faz umas feições que você lê, você absorve o quão detestável é o Criston, não só em atitudes, mas no jeito dele, em como ele fala. Esse ator me surpreendeu e ele realmente é o Criston Cole perfeito. O que mais chama atenção na história desse personagem é que ele vem ficando impune não é de hoje. Ele espancou Joffrey até a morte num casamento e nada aconteceu. Na época, aliás, ele nem queria mais viver, foi a Alicent que salvou ele, então ele foi promovido para poder ficar perto da Alicent Hightower. E agora, de novo, algo terrível aconteceu por causa dele, por conta da ausência dele, que estava rompendo os votos da Guarda Real na cama. Jaehaerys foi atacado e, como consequência, Criston Cole foi promovido à mão do rei. Olha só, né? Não assume a responsabilidade do que faz e ainda é promovido. É claro, né? A série tá guardando muito bem o que é dele e quando chegar, o prazer de assistir cada erro sendo pago vai ser no nível altíssimo. They used to tease me, you know. Because I was different. Essa personagem não é nova na série. Aemond foi vulnerável com uma pessoa que ele conhece e confia há muito tempo. Ela é a madame do bordel que aparece na temporada 1, episódio 9, e na época ela já conhecia o Aemond há muitos anos, então ele frequenta esse local buscando um conforto materno que ele não tem na família. Ele não recebe esse tipo de carinho da mãe e, pelo visto, nunca mais vai, porque a Alicent morre de medo do Aemond. Mas essa é uma cena muito importante e rara na história. Aemond se sente arrependido, consciente de que foi um erro matar o Lucerys, que foi um erro persegui-lo, né? Porque em nenhum momento o Aemond achou que o Luke seria morto. Ele só queria assustar com a perseguição, mas se tornou um acidente quando o Arrax atacou a Vhagar e a Vhagar se irritou e então engolindo Luke e Arrax por conta própria. Aquilo ali foi uma luta de animais, um acuado se defendendo e o outro, a Vhagar, atacando sem piedade. Mas você vê, apesar disso, o Aemond admitiu o erro. Ele colocou a Vhagar naquela situação. Se não tem perseguição, Luke estaria vivo. Mas o rancor por ter perdido um olho, o que é algo muito grave e foi logo na infância, é uma dor que o Aemond carrega há anos, fez ele fazer aquilo. E para entender a profundidade desse sentimento do Aemond, ouve só o que eu falei há muitos meses já num vídeo exclusivo sobre o Aemond Targaryen, porque são essas dores que ele carrega até hoje que colocaram o Aemond onde ele tá. Então, somado a esse ambiente familiar nada saudável, o Aemond sempre se enxergou excluído, ele se via numa posição abaixo, porque, por exemplo, ele não ganhou um ovo de dragão no berço, como muitos Targaryen recebem ao nascer.
tem Targaryen ainda bebê que os pais colocam um ovo no berço dele porque dessa forma já vai criando um vínculo entre a criança que tá ali no berço e o dragão dentro do ovo. Então quando ele chocar, ele já vai ter um laço com o montador. Essa é a ideia. Ou seja, tem Targaryen que já nasce com o seu dragão antes mesmo de montar nele. Com o Aemond não foi assim. Ele foi o único a crescer sem nenhum dragão e isso mexia muito com ele. Era tão visível que o Aemond se sentia afetado que fizeram aquela piada do porco rosa no episódio 6. Lembra? Por sinal, aquela cena foi bem engraçada. Foi sacanagem com o Aemond, eu sei, ele ficou mal. Mas né, tem que admitir, foi criativo. O Jaehaerys estava domando o Vermax. A essa altura o Aegon já tinha o Sunfire, então o Aemond meio que estava sozinho ali, só olhando. E daí, do nada, Luke e Aegon falaram que tinha uma surpresa pro Aemond. E que era um dragão. Arrumaram um dragão do absoluto nada. Os deuses proveram, o Aegon fala. Mas aí o Lucerys traz o dragão que na verdade é um porco com asa. Isso pode parecer bobeirinha, mas internamente isso chateou muito o Aemond. Então como o dragão era algo importante para ele, ele sempre se via um passo atrás de todo mundo. They used to tease me. A rivalidade deles é viciante e única. Aemond sentiu orgulho de saber que ele foi o alvo, que tudo se tratava sobre ele e que o Daemon o considera um inimigo à altura. Sabe o que é isso? É a admiração. Aemond admira o Daemon e o Daemon também tem um certo sentimento pelo sobrinho de saber que ele é audacioso, perigoso e que eles se completam no quesito ameaça. Porque o Aemond Targaryen é o único desafio à altura do Daemon na série toda. Eles são rivais muito interessantes, porque quando você vê uma cena dessas, é impossível você não imaginar Daemon e Aemond numa luta. Eles se enfrentando. É o que a série está desenvolvendo, deixando eu e você nessa vontade de ver mais. E então, a melhor cena do episódio 2. Otto Hightower teve o seu maior momento em toda a série. O Aegon pegou a estratégia do Otto e jogou no lixo. Olha como o Aegon não tá nem aí pra nada. Ele mandou enforcar cada caçador de rato para ter certeza que o único caçador de rato culpado seria pego, porque não foi possível identificá-lo, né? O Queijo, o nome dele. Então mataram todos, inclusive inocentes, um erro imbecil, terrível e não satisfeito. O rei ainda colocou eles em exibição no meio da cidade, o que vai deixar essa população ainda mais caótica, né? Afinal, eles já não estão comendo direito, porque a comida tá acabando. Mesmo assim, o Aegon não tá nem aí, ele não tem um pingo de discernimento de governo. Ele acha legal o que ele fez. Mas agora o Otto enxergou o adolescente inconsequente que ele colocou no trono. Ao menos o cachorro foi vingado, né? Foi chutado, mas foi vingado. Além de nunca terem educado o Aegon para ser rei, nunca fizeram um plano de contingência para controlar o Aegon. O Otto percebeu tarde demais que entregou o poder nas mãos de alguém que ele não poderia controlar. Idiot! Beware how you speak to your king, my lord. The king is my grandson, and my grandson is a fool! E que momento. Na hora, eu lembrei do Tywin Lannister educando o Joffrey, o Tyrion educando o Joffrey em momentos quase idênticos a esse. O momento onde a inconsequência falava mais alto e a experiência tinha que chegar e dominar. Essa atuação do Rhys Ifans como Otto foi a melhor dele em toda a série. O personagem dele é muito bom, mas a temporada 2 colocou ele num nível muito mais alto. Não só ele, mas o próprio Aegon, que é muito mais interessante nessa season. Essa é a cena que dá gosto de ver, e ela é tão bem dirigida e escrita que ela tem tensão e momento cômico ao mesmo tempo. Olha só, o Aegon fala que Criston Cole agiu, ele fez algo. Sir Criston Cole has acted. Daí o Otto já vira a cabeça e pensando, lá vem, meu Deus, o que eles fizeram? O que esses dois irresponsáveis aprontaram dessa vez? He's pretending to be his own twin. Brilliant. Isso ficou tão bom. O Aegon falar que o plano é brilhante porque o Arryn vai se disfarçar de Eric é sensacional, porque é um humor muito bem encaixado e que combina com o tom do personagem do Aegon. Ele que entrega o humor da série. Toda vez que eu volto e vejo a cena, eu dou risada. E é nesse exato momento que o Otto vê as decisões dele, tudo que ele arquitetou, passar como um filme pela cabeça dele, porque deu completamente errado. Deu tudo errado. É aí que o Otto lamenta e sente saudade do reinado do Viserys, porque antigamente era muito melhor. Viserys perto do Aegon foi um rei incrível, mas Otto Hightower jamais sairia por baixo do Aegon. Jamais. Quando o Aegon fala que o pai dele o fez rei, Otto dá a resposta mais adequada possível. Uma risada. He made me king. Is that what you think?
A risada que ele dá dispensa qualquer explicação de que o golpe no Conselho Verde foi dado pelo Otto. Ele levou o neto até o trono, ele conseguiu isso, não o Viserys. Numa risada, Otto jogou na cara do Aegon que o Viserys nunca viu o filho como herdeiro, nunca. Quem de verdade colocou o Aegon no trono foi Otto Hightower. Então quando você compara os dois em tela, o Aegon é só um adolescente sem ideia do que acontece no mundo real, se aproveitando do que o avô conquistou. Mas honestamente, isso aí tudo é culpa do Otto. Ele que deu o golpe, ele tá colhendo o que ele plantou. Agora o reino tá nas mãos do Criston, que não tem capacidade de ser mão. Ele até ficou incrédulo ao ser nomeado. E do Aegon, que não tá nem aí pra nada, tá mais inconsequente do que tudo. E daqui um episódio vai ter uma batalha de proporção inimaginável, exatamente por conta dessas decisões aí. E muitos vão se arrepender de cada decisão tomada. Sem contar que, como eu falei, a população tá ficando sem comida por conta da guerra. E isso vai escalar, assim, vai ficar muito pior daqui em diante. Uma revolta vai se instaurar na capital. O Rio já tá numa situação bem tensa com a família dele. Esse personagem não tá aparecendo à toa. Além dele ter um papel a desempenhar no futuro da história, não vou dar spoiler, mas além dele ter esse papel no futuro, no momento ele é a nossa ótica, a nossa forma de ver o que o povo comum tá passando. Não tem comida, tá tudo caro, tá escasso. E por meio dele, a gente tem consciência disso. O Rio tem um papel semelhante ao do Adam, que já presenciou o Sea Smoke sobrevoando o mar. Esse aí voando é o Sea Smoke, o dragão que foi do Laenor, mas que no momento tá sem montador, afinal né, o Laenor Velaryon, apesar de estar vivo, ele forjou a própria morte para poder viver em paz, ter a liberdade dele. Então por conta dessa fuga, Sea Smoke tá disponível. Mas afinal, quem venceu esse confronto épico entre irmãos? O Warwick do lado verde ou o Eric do lado preto? Então, primeiro, entenda que propositalmente a série criou uma confusão para, em determinado momento da luta, a gente não saber quem é quem e se perder. E aí é que tá, nem adianta prestar atenção, ver em câmera lenta quem se corta na perna, no ombro, porque na verdade eles têm lesões iguais. Os dois se machucam igualmente, então o Eric, que protege Rhaenyra, leva um corte na perna e depois a cena oculta que o Eric também levou um corte igual. Eles foram gêmeos até nisso, então só revela no final. Foi trágico, mas foi muito emocionante. São gêmeos unidos pelo sangue, mas separados pelo dever. Se enfrentaram até a morte e se uniram novamente ao morrerem juntos. É um duelo físico e emocional ao mesmo tempo. Eles não querem fazer aquilo, mas precisam. O duelo simboliza muito bem o que é House of the Dragon. É uma guerra onde até os mais próximos são forçados a se tornar inimigos. É algo muito maior do que todo mundo. Então Eric, protetor da Rhaenyra, aquele que a salvou de forma heróica, foi o sobrevivente diante da rainha. Ele venceu a luta. Eric venceu, mas não podia continuar vivo após perder o irmão. E ficou perfeito essa ausência de música de fundo. A trilha é o som das espadas se chocando. É o sentimento, é a emoção. Eu fecho o segundo episódio com a nota 10.